Purpose of government. I would say it's like a CEO to keep the country that it's in running smoothly. I'd say it has something to do with getting like leaders. You need leaders to run people because without some higher power to make sure that everything's going in order, you don't really have an order. So there would be order, basically. Somebody that would enforce rules and laws, or else it'll be chaotic. The purpose of government is to look out for the common interest of the people that it governs. Government, in my opinion, is to help control the land, as far as like the laws of the land, so that people can have rules, so the world's not crazy. Though sometimes it seems crazy, but I think it'd be worse without the government. Well, I think the purpose of government goes back to Rome and in Greece, where people would try to do the best for the majority of the people and keep civil liberty, but yet keep peace among the people. I think you have to have a balance. I don't know the exact definition, but I would say it's a system that's meant to help the people. Government purposes should be to protect the people, to provide services for them, to just make it so that our lives are not difficult. Pretty much, that's what I believe the overall purpose of government is. It's not to just be in our lives, but just provide us with services in which we all can use. The purpose of government is to help assist people and create a system and follow and abide by a system that promotes, well-behaved, law-abiding citizens. To organize services for communities so that people can have their needs met. The purpose of government to help people in the community, to make rights that to help the community to grow, right? Basically, I think it's just everything's about management, all the economy and the health, education. Yep, basically. I think the purpose of government is to be for the people, by the people, like the original American Constitution. That works just perfect. A palavra governança deriva do termo governo, que pode ter vários significados práticos dependendo do enfoque. De onde isso veio? Por que governar? Apesar de não haver um consenso sobre o surgimento da sociedade e de como surgiu o Estado, uma ideia comum foi trabalhada pelos maiores filósofos da história, a de que o ser humano foi criado para viver em sociedade e que para isso faz-se necessária uma forma de administrar os interesses e crises em comum. Duas linhas de pensamento destacam-se no estudo do Estado e da sociedade. Thomas Hobbes, matemático, teórico político e filósofo inglês do século XVI, é responsável pela primeira delas. Em sua obra Leviatã, de 1651, Hobbes descreve o homem como um ser de natureza sombria e individualista, cuja convivência com o outro tende ao caos e à guerra civil, a menos que um Estado de poder absoluto controle sua liberdade e ações com o fim de possibilitar o convívio justo. É certo que há algumas criaturas vivas, como as abelhas e as formigas, que vivem sociavelmente umas com as outras, sem direção, senão seus juízos e apetites particulares, e nem linguagem através da qual possam indicar umas às outras o que consideram adequado para o benefício comum. Assim, talvez haja alguém interessado em saber o porquê a humanidade não pode fazer o mesmo. Ao que tenho a responder o seguinte, que os homens estão constantemente envolvidos numa competição pela honra e pela dignidade. E é devido a isso que surge entre os homens a inveja, o ódio e finalmente a guerra. Que o homem só encontra felicidade na comparação com os outros homens e só pode tirar prazer do que é iminente. Que entre os homens são em grande número os que se julgam mais sábios e mais capacitados do que os outros para o exercício do poder público, e esses esforçam-se por empreender reformas e inovações, uns de uma maneira e outros de outra, acabando assim por levar o país à desordem e à guerra civil. Que homens são capazes de apresentar aos outros o que é bom sob a aparência do mal e o que é mal sob a aparência do bem, ou então, aumentando ou diminuindo a importância visível do bem ou do mal, semeando assim o descontentamento entre os homens. Que o homem é tanto mais implicativo quanto mais satisfeito se sente, pois é nesse caso que tende mais para exibir sua sabedoria e para controlar as ações dos que governam o Estado. Por último, o acordo vigente entre os homens surge apenas através de um pacto, isto é, artificialmente,
Portanto, não é de se admirar que seja necessário um poder comum que os mantenha em respeito e que dirija suas ações no sentido do benefício comum. A única maneira de instituir um tal poder comum é conferir toda a sua força e poder a um homem ou a uma assembleia de homens que possa reduzir suas diversas vontades por pluralidade de votos a uma só vontade, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada outro homem: cedo e transfiro o meu direito de governar a mim mesmo a este homem ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. A segunda linha de pensamento é de autoria do compositor, teórico político e filósofo suíço do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau. Em sua obra Do Contrato Social, ele descreve o homem como um ser ingênuo e cheio de virtudes que é corrompido pela convivência em comunidade, sendo necessário um Estado que defenda sua segurança e seus interesses. É a ocorrência do pacto social entre representado e representante. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado à sociedade. Apenas ela permite que se adquira a palavra, a memória, as ideias, os sentimentos, a consciência moral. Infelizmente, essa educação dos homens foi feita ao acaso. O resultado é um estado em que as necessidades do homem se multiplicam, em que ele não as pode satisfazer sem o outro. Para sobreviver é preciso preocupar-se com a opinião dos outros. Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja toda a força comum à pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unido-se a todos, não obedeça, portanto, senão a si mesmo e permaneça tão livre como anteriormente. Tal é o problema fundamental cuja solução é dada pelo contrato social. Há muitas vezes grande diferença entre a vontade de todos e a vontade geral. Esta olha somente o interesse comum, a outro interesse privado, e outra coisa não é, senão a soma das vontades particulares. Portanto, a fim de se ter o perfeito enunciado da vontade geral, importa não haja no Estado sociedade parcial e que cada cidadão só manifeste o próprio pensamento. Duas teorias que partem de pontos de vista antagônicos, mas que apresentam a governança como solução para manter e melhorar o organismo cuidando do interesse geral. Uma empresa, um órgão público e algumas outras instituições são organismos vivos, verdadeiras comunidades onde há um pacto social administrado por gestores isolados ou conselhos responsáveis pela sobrevivência desse organismo e por movimentar em direção a um futuro melhor. Na administração moderna, a governança manifesta-se por um sistema prático de autoconhecimento, estudos, exercício e controle que acontece em níveis diferentes e mais interligados de responsabilidades assumidas. Um processo chamado de governança corporativa. Seu foco é basicamente gerenciar suas atuais rotinas e tocar os investimentos em quais níveis de importância. Essa governança define os limites de poder, regras de conduta e protocolos que a organização usa para gerenciar seu progresso em direção à concretização de suas metas estratégicas. Como toda organização é composta de pessoas, e Hobbes e Rousseau já deixaram claro que a convivência em comunidade nos leva a conflito de interesses, a alta administração está sempre em risco de assumir projetos de baixa prioridade ou desalinhados com a estratégia organizacional que acabarão por consumir até mesmo os recursos críticos, levando a consequências graves como perda de competitividade, prejuízo à imagem da instituição, descontentamento da sociedade e até mesmo falência. Selecionar os investimentos comprovadamente mais lucrativos e corretos, validar a performance da execução de cada um deles e comprometer responsavelmente os limitados recursos da instituição com esses investimentos, sempre com o foco de aumentar, claro, a probabilidade de sucesso deles, é o processo gerencial necessário para contornar esses riscos. E não adianta fazer apenas parte disso. Essas atividades são interligadas e afetam umas às outras, como um pensamento sequenciado. É uma gestão estruturada, disciplina da governança corporativa chamada de gerenciamento de portfólio, ou governança de projetos. Mas como saber quais são os investimentos certos para a organização? Bom, a governança corporativa acontece em 3 níveis bem definidos de abordagem: estratégico, tático e operacional. Basicamente, escolher o melhor investimento é entender e ouvir melhor a estratégia da organização. A organização elabora a sua estratégia para definir como sua visão será concretizada. A visão é habilitada pela missão que direciona a execução da estratégia. O plano estratégico de uma organização descreve então como as forças e as competências-chave de uma companhia serão utilizadas para tomar vantagem sobre oportunidades, minimizar o impacto de ameaças, responder às mudanças no mercado e reforçar o foco nas atividades operacionais críticas. Uma vez entendidas quais são as metas da organização, faz-se uso do gerenciamento de portfólio para balancear o uso dos limitados recursos da companhia com foco sempre na maximização do valor, ou seja, mais ganhos e melhor performance. Cada projeto escolhido deve estar conectado a uma ou mais metas da instituição. Conexão esta que precisa ser clara e detalhadamente descrita. Afinal, projetos não são o resultado final que se espera, mas sim o produto que cada projeto entrega. Simplesmente é para isso que projetos existem. Então, ao escolher um projeto para uma específica cesta estratégica, é preciso estar certo de que a meta estratégica ao qual o projeto está conectado realmente será afetada positivamente e o quanto de impacto deve ser esperado.
Claro que quanto mais objetivos forem as metas, indicadores e métricas existentes no plano estratégico da companhia, menos desculpas existirão para mascarar o potencial de um investimento para a concretização de uma específica meta e mais facilmente a alta administração entenderá a importância de um projeto. Se você não consegue entender matematicamente o potencial de contribuição de um projeto para a estratégia da sua organização, então algo está errado com as métricas existentes no plano estratégico ou o valor a ser entregue pelo projeto não está claramente entendido. Ambas as partes, estratégia e projetos, precisam trabalhar parâmetros compatíveis. Não dá para comparar um valor subjetivo com um objetivo. O que você não pode medir, você não pode gerenciar, já dizia o pai da administração moderna, o professor e consultor administrativo austríaco Peter Drucker. Por isso é tão comum que grandes empresas sejam tão exigentes com as documentações de suas operações e investimentos, tentando eliminar ao máximo a possibilidade de mascarar investimentos com o uso de indicadores subjetivos. Afinal, quanto mais críticos forem os riscos, recursos e patrimônios envolvidos, mais cautela deve-se tomar ao assumir compromissos. Quantidade de indicadores estratégicos afetados, contribuição financeira prometida, seja ela faturamento ou economia, quantidade necessária de pessoas, montante necessário, previsibilidade de retorno, experiências anteriores, domínio de conhecimento, previsão e regulamentação legal e nível de risco são alguns critérios comuns utilizados por várias empresas para a escolha de seus projetos. Claro que, como um organismo que tem vários interesses em jogo, o mais indicado para a escolha dos critérios de seleção de projetos é que o gerente dos portfólios, ou PMO, elabore esses critérios em conjunto com o conselho administrativo ou os principais gestores executivos da companhia. Brainstorming e Delphi são algumas técnicas muito utilizadas para essa atividade. Mas entender a importância de um investimento não é tudo. Afinal, como já afirmaram os Rolling Stones desde 69, você nem sempre pode ter o que deseja. Para tudo há um custo. Não adianta apenas comprovar matematicamente o potencial de um investimento se você não tem como pagar por isso. Daí a necessidade da organização conhecer a sua capacidade de trabalho e de transformação. Isso envolve saber não apenas do seu capital para investimento, mas também conhecer as pessoas que constituem a companhia. Um certo projeto é importante para todos nós, mas será que temos dinheiro e gente suficiente para tocar isso? Qual o montante necessário? Quando terei disponibilidade orçamentária? Quais as pessoas certas para esse projeto? Tenho potencial humano, experiência e conhecimento para tocar esse projeto? Mais uma vez, enfim, não adianta assumir compromissos sem saber se é possível suprir as demandas por recursos. Muito menos se a organização não possui planos táticos ou operacionais, pois a concretização dos objetivos de algumas cestas estratégicas podem afetar a rotina de trabalho de algum grupo funcional numa companhia. Organizações com estrutura do tipo funcional são as mais críticas quanto a esse tipo de controle, principalmente quando há um excesso de projetos assumidos sem um prévio conhecimento da capacidade de trabalho e ausência de planos diretores e de ação. O que inevitavelmente levaria os gestores executivos a perderem o controle sobre o atendimento ordenado das demandas, testemunhando assim seus prazos estourando e esforços empenhados sem resultados ou capacidade de trabalho ociosa por falta de uma política comum ou de planejamento. E mesmo quando minha organização tem um bom gerenciamento de recursos, com mapeamento de competências, calendário de disponibilidade, previsibilidade orçamentária e planos diretores, reservar os recursos necessários e autorizar um projeto é como assumir um noivado. É um passo adiante do namoro, mas ainda passível de rompimento. Tudo vai depender de como essa relação se mostrará progredindo positivamente para os noivos. Acompanhar bem de pertinho o consumo dos recursos e comparar com a progressão da execução do que foi planejado para o projeto é um processo mais do que lógico e necessário para se ter uma ideia antecipada do sucesso prometido pelo investimento assumido. Só com esse monitoramento periódico da probabilidade do sucesso do projeto já é possível tomar decisões presentes com foco no futuro próximo, como diminuir ou aumentar a prioridade de um projeto dentro de uma cesta estratégica, integrá-lo a outros projetos para aumentar a capacidade de sucesso ou até mesmo cancelar um certo projeto. Essa gestão de valores agregados ao longo da execução dos projetos permite à organização balancear o consumo de recursos por todas as cestas estratégicas, consideradas como as pernas da companhia. E não adianta muito ter várias pernas se elas não nos movimentam de forma ordenada e alinhada. Daí a importância de se preocupar não apenas com o fim e com a capacidade de o alcançar, mas também com o meio utilizado para isso. Ao contrário do primeiro momento do gerenciamento de portfólio ou de seleção de projetos, onde o foco é no produto desejado, aqui o foco é o projeto em si e a sua momentânea capacidade de entregar o que foi prometido. Para organizações que usam o Balance Scorecard, a chamada reunião de análise da estratégia, RAI,
é o momento certo para se divulgar esse relatório de performance e probabilidade de sucesso dos portfólios e para a tomada de decisão quanto à repriorização dos projetos, cancelamentos, autorizações ou continuidade dos mesmos. Critérios comuns abordados nessa reunião devem ser aumento de receita ou economia atribuída a um portfólio, desenvolvimento de novos mercados, aumento na captação de clientes e usuários, grau de mudança dos riscos envolvidos com o portfólio, disponibilidade de recursos planejados e em execução para dar suporte a um portfólio e outras atualizações relacionadas ao âmbito de cada cesta. Assim como foi importante para o processo de seleção de projetos a objetividade e a matemática envolvidos, para o processo de priorização e balanceamento é essencial também que se continue comparando o que se mede com o que se pode medir. Envolver interpretações e pontuações subjetivas nesse momento daria margem a manipulações e mascaramento da real situação da companhia. É dessa forma que a governança de projetos existe dentro da governança corporativa. Mas apesar do gerenciamento do portfólio ser uma necessidade lógica para administrar os investimentos das organizações, é importante se atentar aos seguintes fatores de sucesso para sua implantação. Nem todo investimento precisa ser executado sob forma de projeto. Deve-se estabelecer um divisor de águas, um parâmetro que possibilite um entendimento comum sobre o que será considerado como projeto dentro da companhia. É essencial ter uma estratégia clara, objetiva e principalmente consistente com a vontade da organização. Adotar uma estratégia alheia ou não se comprometer com o futuro do organismo, tendo uma estratégia muito genérica e cheia de metas subjetivas, torna impossível garantir e medir o sucesso dos investimentos e do processo de gestão. Ser exigente com a documentação e o detalhamento das informações sobre os projetos e produtos desejados é se comprometer com a qualidade e as expectativas das pessoas que fazem a organização. Aceitar projetos cuja informação mais importante é o nome do próprio projeto é uma excelente forma de sabotar o futuro da companhia. Envolver todas as potenciais partes interessadas nos projetos e na governança exige que se faça uma análise responsável de suas influências. É um erro extremamente comum achar que todas as partes interessadas só têm influência positiva sobre os projetos e as decisões da instituição. Elaborar ou escolher um processo de gestão de portfólio não é tão importante quanto se comprometer com ele. Como Thomas Hobbes disse, é da natureza humana que as pessoas utilizem de sua influência para garantir seus interesses. Por outro lado, como Rousseau afirmou, o Estado deve ser imparcial. Isso deve ser observado quando projetos pularem parte do processo de governança com o intuito de obterem recursos ou autorização de forma parcial. Por último, escolher critérios realmente relevantes tanto para a seleção quanto para a priorização dos projetos é mais eficaz do que ter um grande número de critérios. A chave para a escolha dos critérios certos é pensar no que é mais crítico para a organização. Além disso, contra argumentos técnicos não há manipulação. É importante ter uma medição clara dos objetivos e da performance dos projetos. Evitar critérios subjetivos é a palavra de ordem.